Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Larissa e hoje é meu diário de escrita número 30 e alguma coisa, 40 alguma coisa, sei lá, gente. A contagem dos diários de escrita tá tipo contagem de dia na pandemia. Nunca sei. E faz muito tempo que eu não faço diário de escrita por aqui também, então também tem essa. Se vocês estiverem vendo a minha cara derretendo é porque tá 500 graus aqui em São Paulo. Se vocês estiverem reparando no fato de que eu estou de pijama e sem maquiagem, eu sinto muito, mas vai ter que ser assim. E se vocês estiverem escutando barulhos ao fundo, é porque os meus cachorros estão atualmente em luta corporal. Mas muito bem, né? Estamos agora no belíssimo dia 6 de outubro. Eu já comecei a escrever a novela de Natal deste ano. Se você me acompanha aqui no canal, ou enfim, nos meus inscritos há algum tempo, você provavelmente sabe que todo ano, desde 2017, eu publico um conto de Natal. Um conto ou uma novela, né? Essa tradição começou em 2017 com Todos Nós Vemos Estrelas, que foi o livro que eu escrevi em conjunto com o Léo Oliveira, do Um Leitor a Mais. E a gente, enfim, abriu aí um precedente para um monstro em mim, que é o monstro que ama criações de Natal, né? Eu sou viciada em filmes de Natal, sou viciada no feriado como um todo, e aí eu, obviamente, tornei isso uma tradição, e aí todo ano, no meio do ano, eu já começo a me planejar para quais vão ser os meus escritos no final do ano. Meu Deus, eu falei 400 vezes a palavra ano, mas tudo bem. Agora em 2020 não foi diferente. Eu tive a ideia do que eu ia escrever pro Natal lá em junho e eu fiquei guardando essa ideia ali quietinha no fundo da minha cabeça durante todos esses últimos meses. E agora, né, no finalzinho de setembro, começo de outubro, eu finalmente comecei a escrever. E tá sendo um desafio de várias formas. A sigla deste ano é QCDN, então se vocês quiserem aí dar uma palpitada do que vocês acham que o título é, a partir dessas siglas deixem aí nos comentários, porque eu amo títulos errados apenas. Mas né, eu tenho descoberto muitas coisas através dessa história. E ela é a minha primeira vez com várias coisas. Por exemplo, essa história é a primeira vez que eu estou explorando o nicho do poliamor, por assim dizer. Apesar de ser uma coisa que eu já vivo e uma realidade pra mim na minha vida pessoal há algum tempo, eu nunca tinha escrito de verdade relações não monogâmicas. E estar escrevendo isso, e do ponto de vista de uma pessoa, né, porque a minha protagonista vive uma relação que não é igual à minha, né, ela vive uma relação não monogâmica que não é no mesmo formato que a minha relação, faz com que eu tenha que pensar sobre vários aspectos do que é parecido comigo ou não. E normalmente, quando eu quero trabalhar alguma questão que é muito pessoal pra mim, em alguma história, eu sempre coloco, assim, bem próximo o suficiente pra que seja muito relacionável pra mim, pra que seja quase uma autobiografia, mas separado o suficiente pra que eu possa trabalhar outras questões e me distanciar da história a ponto de criar uma história separada e não estar escrevendo sobre a minha vida. E nesse caso foi completamente diferente desde o momento em que eu tive a ideia pra esse livro. Eu sabia que eu queria falar sobre não monogamia e falar sobre poliamor, mas falar sobre um estilo de relacionamento que não fosse igual ao relacionamento que eu tenho. Então, eu construí meio que com base nisso, assim. A história é centrada em, essencialmente, uma pessoa, que é a Bianca, e os relacionamentos dela e como ela interage com esses relacionamentos no Natal. Enfim, eu tenho pensado sobre muitas coisas enquanto eu escrevo essa história, essencialmente sobre, tipo, o papel que as pessoas têm na nossa vida e todos os vários estereótipos natalinos que a gente tem. Isso foi uma coisa que eu já trabalhei ao longo das minhas outras histórias natalinas, né? No Uma Mensagem Não Lida eu falei um pouco sobre esses estereótipos, no próprio Todos Nós Vemos Estrelas eu falei um pouco sobre isso também. E eu sempre volto nessas coisas que eu acho que unem, né? As linhas que unem todos os natais em um só. Coisas que são relacionáveis pra todas as pessoas. Que são o Natal em família, ou a família que a gente escolhe, né? Ou as piadas de Natal, os grupos natalinos, enfim, né? As várias coisinhas que acontecem dentro dessa época do ano. E que eu tento trazer pras minhas histórias, porque eu acho que é uma questão de verossimilhança. E é uma questão também de o que eu gosto nessa época, né? Pra mim o Natal ele é feito de símbolos. Então como eu posso trabalhar esses símbolos dentro dessa história? E através dessa história nova, né, eu penso o tempo todo sobre como esses símbolos se dividem de uma certa forma com esses outros personagens e com a Bianca e os relacionamentos dela e como eles se entrelaçam.
E pensando também em quais são os símbolos e os estereótipos que a gente tem dentro da discussão de monogamia ou de não monogamia e como eu posso contribuir para essa discussão, porque no final das contas falar sobre uma coisa que é pessoal pra mim e falar sobre um tema, independente de qual tema seja esse, tem a ver pra mim com contribuir com a discussão, né? E eu penso muito em sobre como eu quero que essa história seja uma boa representação de relacionamentos não convencionais. Eu quero que pessoas que, assim como eu, vivem estilos de relacionamentos diferentes, possam olhar pra aquilo e pensar, nossa, eu me enxergo em algo assim. E pessoas que não vivem ou de repente não se identificam com isso necessariamente, possam ler e entender que não tem nada de errado, nada de absurdo, nada de, enfim, muito diferente em você se relacionar com mais de uma pessoa e ter um estilo de vida não monogâmico. E tirando isso, tem o próprio formato da história, que também tem sido um desafio pra mim, porque QCDN não é uma história com começo, meio e fim, por assim dizer. Obviamente, começa, tem o meio e termina, mas o que eu quis dizer é que ele não segue uma lógica que eu normalmente aplico e que acho que é, enfim, internacional, né? Todas as histórias, mundial, universal, todas as histórias, de você ter um conflito central que se desenvolve e você tem um clímax, um ponto mais alto da história, né, um mega desenvolvimento de personagens, porque não é essa a intenção, primeiro, e segundo, porque é um conto, diferente das minhas outras histórias, essa vai ser menor. Eu calculo que vai ter em torno de 30 páginas, eu já tô na metade, mais da metade, então eu acho que vai ficar com umas 20, 30 páginas mais ou menos, no formato do Word, né, quando edita bonitinho fica com outro formato. Então tem isso também, que tipo, não tem um grande espaço pra eu desenvolver super todos esses personagens, mas também foi uma escolha consciente, assim. Quando eu pensei nessa história, eu não pensei numa história com um conflito central, com uma coisa que tivesse que ser resolvida, com algo que tivesse que ser ultrapassado. A intenção sempre foi fazer um retrato desse momento na história da Bianca. Então um retrato de como é este Natal na vida dela, e como estão as pessoas que estão passando este Natal com ela na vida dela e tal. Então tem muito disso pra mim, assim. É estranho escrever uma história que não precisa de um conflito pra acontecer. Porque aí pensar no meio, no começo e no fim se torna uma missão mais difícil. Saber o ponto em que ela começa, saber o ponto em que ela termina e como isso tudo se amarra é mais delicado, sabe? Porque, embora não haja um conflito que eu precise amarrar, respostas que eu precise dar, eu preciso escolher qual é esse momento, né? Eu preciso escolher o momento em que ele vai começar, como vai começar, eu preciso escolher a forma como isso vai terminar, e o meio é tudo que acontece, né? Ele, na verdade, pra mim, tem um começo e um fim, e o meio é tudo que acontece entre a primeira e a última página. Não tem ali um pico, que é muito diferente, enfim, de tudo que eu sei e que eu já ensinei sobre escrita, mas que tá sendo bem divertido porque me desafia com um formato novo. Enfim, eu tô bastante animada. Essa história, a previsão de lançamento é pro mês de dezembro, então eu estou trabalhando num ritmo muito ok pra dar conta de fazer esse lançamento acontecer. Estou muito animada com tudo com relação a ele. E vocês podem me acompanhar nas outras redes sociais também pra ficar por dentro dessa e de outras novidades e dos livros que eu estou lançando conforme o ano vai correndo. Tem todos os meus links aqui na descrição do vídeo. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Eu espero voltar com mais diários de escrita em breve, porque eu sinto muita falta de fazer isso. E eu sinto muita falta também de falar pra câmera sem estar mega produzida, porque os últimos vídeos eu sempre estive com, 30 kg de reboco na cara. Se inscrevam aí no canal pra ficar por dentro das novidades. Não se esqueçam que em novembro tem maratona de escrita e eu vou voltar, se Deus quiser, muito em breve pra explicar pra vocês o que é a maratona de escrita e como ela vai funcionar esse ano, porque vai ter um modelo um pouquinho diferente. E é isso, gente. Nos vemos quando a gente se vê. Beijo pra vocês e até mais!